Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, né? Ciro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e essa entrevista está repercutindo e eu vou aqui analisar alguns aspectos. E toda vez que eu faço um vídeo como esse, em que vai ter críticas para Ciro Gomes, vai ter críticas para o PT, tem gente que, em vez de examinar os argumentos das minhas críticas ao PT e a Ciro Gomes, se desinscreve do canal, fica chateado, não assiste o vídeo até o final. Então eu estou logo no início dizendo e recomendando que vocês assistam o vídeo até o final, que vejam os argumentos e que primeiro, já que a prática brasileira recomendada é essa, né? Escutem o fato de que eu tenho admiração por muitas pessoas do PT e do PDT. Já trouxe aqui no canal a Duda Salabert, do PDT, que teve uma participação maravilhosa. Já trouxe aqui no canal também do PT Eduardo Suplicy, Jorge Sola, tiveram participações excelentes. Gosto muito da, 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 das propostas políticas, tanto do Haddad quanto do Ciro Gomes. Disse isso no ano de 2018, não é? Tinham programas que tinham vários pontos positivos, assim como o programa do PSOL também tinha vários pontos positivos que eu levantei. E as gestões petistas tiveram vários méritos: expansão de vagas no ensino superior, além disso, tiveram méritos como unificação de programas sociais, e as gestões ligadas à família Ferreira Gomes lá no Ceará têm diversos méritos: melhor educação pública do país, não é? Um exemplo de administração pública lá no Ceará. Então, dito isso, né, existem muitas coisas boas para a gente ressaltar em ambos os lados. Agora, é necessário analisar os argumentos dados, a estratégia, e a gente aqui no canal se posicionar diante da estratégia, diante do que está sendo colocado agora. E o interessante é que minha crítica ao PT é a mesma que eu faço ao PDT. E é a mesma que eu faço a Ciro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que, para mim, um dos erros mais graves que o PT acabou cometendo nas suas gestões foi justamente ter se aliado com a direita. O PT se aliou, vamos lembrar, com o Partido Liberal e deu vice José de Alencar, uma pessoa educada, republicana, mas que defendia uma agenda que era para não mexer com os interesses da oligarquia, e foi um dos fatores que levou o PT a não fazer uma reforma tributária progressiva. Propostas para isso, o Jorge Sola, do PT, que teve aqui no canal, lembrou que teve. Mas com uma aliança daquele tipo, com a conjuntura daquela do Congresso, isso tornava mais difícil o PT encampar uma luta para fazer reformas estruturais no país. A aliança que o PT fez com o MDB, uma aliança que levou Michel Temer à vice-presidência, que eu nem preciso dizer para vocês no que é que deu. Então eu aqui no canal tenho absoluta coerência. Eu critiquei Ciro Gomes quando ele escolheu Cátia Abreu, mesmo diante do acordo que o PT fez para tirar o PSB da jogada. Mesmo diante disso, mesmo uma chapa puro sangue dentro do PDT, existiam nomes melhores, existem nomes melhores dentro do PDT do que Cátia Abreu, que nem mais no PDT não está, não é? E eu tenho absoluta coerência. Partidos de esquerda nesse momento da história têm que aprender com os erros do PT e não mais buscar nessa direita embolorada, nessa direita que se diz liberal, mas que apoiou majoritariamente o candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, uma aliança, não é? Ciro Gomes falou bem de ACM Neto, que eu sou daqui de Salvador, sou da cidade que ACM Neto foi prefeito, não é? E eu sei que a ACM Neto está ligado aos interesses das grandes corporações empresariais, que ele está ligado aos interesses da classe dominante, e que, se for alçado a uma posição de poder, ele será uma força que vai bloquear, como José de Alencar, como Michel Temer, reformas mais profundas que esse país precisa e que a população mais pobre deveria estar exigindo, que nós precisamos convencer a população pobre e a classe trabalhadora em geral a ir às ruas para exigir. Portanto, essa estratégia do Ciro de buscar aliança, que ele ainda não formou, é uma estratégia, ao meu ver, equivocada em vários pontos. Eu vou explicar isso em mais detalhes também. O que o PDT deve fazer, o que Ciro Gomes deve fazer, é reforçar as alianças que eles já fizeram para o ano passado, que foi com quem? Com o PSB. E eles devem ampliar esse leque de alianças com quem? Com o PCdoB e até com o PSOL, devem negociar com o PSOL.
pessoas como Duda Salabert com certeza teriam diálogo com figuras do PSOL como Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, entre outros. Samia Bonfim, entre outros. Você tem que buscar alianças à esquerda, não à direita. Inclusive, a pesquisa do Atlas Político mostra que quem está se dando bem em simulações contra o Bolsonaro no segundo turno são os candidatos da esquerda. Eu vou colocar o link de novo para a pesquisa do Atlas Político, que foi quem teve melhores resultados nas eleições do ano passado, né, e que tem sido seguidamente um dos centros de pesquisa de opinião pública com maior eficácia, e mostra que os candidatos que se dão mal no segundo turno são os candidatos identificados com a direita. Né? É o João Dória, né? É o Huck. Os candidatos identificados com a direita são os candidatos que perdem para o Bolsonaro. Quanto mais a direita, mais perde para o Bolsonaro. Já os candidatos à esquerda são os que estão tendo o melhor desempenho. Ciro, nesse momento, está tendo um desempenho bom porque ainda não formalizou essa aliança, e eu torço para que não formalize, não formalizou ainda essa aliança, por isso que eu digo busca, né, com o DEM e com o PSB, o PSD do Kassab. Se ele formalizar e ele começar a fazer um discurso mais temos que unir os empresários com a classe trabalhadora e buscar um projeto de união desses setores que são antagônicos, que têm interesses contraditórios, e eu venho falando isso aqui no canal, ele vai perder boa parte do apoio à esquerda que ele tem no primeiro e no segundo turno. Inclusive uma política de hostilidades entre PT e Ciro, que não é só responsabilidade do Ciro, nem não é só responsabilidade de certas pessoas do PT, que são agressivas, mas é uma responsabilidade compartilhada, é uma política que prejudica todos nós, porque dificulta que Bolsonaro seja derrotado, porque dificulta que num segundo turno você possa, seja lá quem esteja no segundo turno, possa construir e costurar uma aliança. E nós precisamos dessa aliança. Quem tem tido o melhor discurso sobre isso é o Guilherme Boulos. Inquestionavelmente é o Guilherme Boulos. Porque o Guilherme Boulos disse muito do que a gente vem dizendo aqui, em outras palavras, mas o conteúdo é muito semelhante, da necessidade do campo progressista discutir e chegar a um acordo em uma base programática de ideias. Ter ideias compartilhadas, uma agenda mínima entre PSOL, PT, PDT, PSB, PCdoB, rede, se for possível até expandir para a rede, e essa ser a frente ampla. Não a frente ampla com uma direita liberal, que nós vimos que traiu até o Rodrigo Maia, e que em vez de... Sabe quantos votos o Baleia Rossi teve da direita supostamente liberal? 26 votos, o resto foi da esquerda. Ou seja, a direita liberal traiu o Rodrigo Maia e apoiou o candidato do Bolsonaro. Essas pessoas não são confiáveis. Você não pode, o campo progressista não pode apostar numa aliança com a Semineto, não pode apostar numa aliança com o Kassab. Essas pessoas podem prejudicar tanto do ponto de vista eleitoral, como podem prejudicar do ponto de vista, e vão prejudicar do ponto de vista programático e do ponto de vista de governo. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo aqui. Se você fazer aliança com esse pessoal e vira governo no Brasil, eles vão dificultar qualquer reforma que mexa nos interesses da oligarquia que está no poder no país. Eles vão dificultar qualquer tipo de reforma que beneficie os interesses da classe trabalhadora. Portanto, a minha posição é absolutamente coerente. Aliás, é uma posição que eu sempre tive quando critiquei o PT. Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu critiquei essas alianças no passado que o PT fez. Então não poderia deixar de criticar esse interesse em realizar alianças desse tipo pelo Ciro Gomes. Essa estratégia eleitoral. Além disso, essa visão de que ele precisa derrotar o PT e ele externar isso para a Folha de São Paulo, nem do ponto de vista eleitoral é uma estratégia muito boa. Ciro deveria, pensando em ganhar, né, se eu tivesse assessorando ele, eu diria que ele deveria ter uma política de não agressão com o PT, de fazer críticas apenas do tipo das que eu fiz. Ou seja, fazer críticas do tipo, não, o PT fez alianças com os setores conservadores, isso impediu e inviabilizou reformas mais profundas. Isso está conectado, inclusive, à parte da corrupção, porque é justamente a relação promíscua que esses setores da direita têm
com o grande capital, que facilita, que viabiliza a colonização dos partidos de esquerda e facilita que a corrupção aconteça. Porque a corrupção acontece numa triangulação entre grande capital, políticos corruptos e interesses corporativos conectados. E é justamente esse tipo de aliança que corrompe e que coopta os partidos historicamente de esquerda para adotar políticas mais à direita. Ou vocês acham que o Meirelles ter chegado onde chegou dentro das gestões petistas foi porque o pessoal mais de esquerda lá defendia isso? Claro que não. Isso fez parte da política de alianças colocar o Meirelles em um posto de poder, assim como o Joaquim Levy. E se a aliança do Ciro acontecer com ACM Neto e Kassab, nós veremos em postos de poder pessoas, caso ele fosse eleito, né, postos de poder pessoas que não estão comprometidas com os interesses da classe trabalhadora, que não estão comprometidas com as reformas que o próprio Ciro defende em seu programa. Ele teria muita dificuldade de aprovar. Aí as pessoas dizem, mas com esse Congresso como é que você vai aprovar qualquer coisa? O Ciro mesmo e o Guilherme Boulos e o Haddad já falaram que a gente vai ter que caminhar para aprovar essas reformas maiores para plebiscitos. Questões de direitos sociais, questões universais, nós vamos ter que caminhar para plebiscitos. Nós vamos ter que caminhar para contar com a participação popular para reverter esse jogo. Eu torço de verdade para que Ciro Gomes mude de ideia, não firme essa aliança com a ACM Neto e o Kassab. Eu acho até que essa aliança não vai rolar, porque o ACM Neto e o Kassab estão querendo seduzir o Bolsonaro. O ACM Neto, eu tenho poucas dúvidas que o DEM está buscando uma aliança com Bolsonaro para 2022. Então, felizmente, essa aliança não vai acontecer, mas eu espero que o PDT e que o Ciro percebam que eles têm que fortalecer as alianças à esquerda. Que com o momento que nós vivemos das redes sociais, não é mais necessário ter essa aliança para ter tempo de televisão com esse pessoal da direita. Que com as redes sociais você pode ocupar o espaço das redes e você pode ser eficaz sem precisar desse pessoal. Bolsonaro ganhou com pouquíssimo tempo de televisão. E nós temos que caminhar para fazer alianças dentro do nosso campo. Eu espero de verdade que seja isso que aconteça e que a gente não repita erros do passado. E espero de verdade que vocês compreendam isso, né? E não fiquem com raiva de mim pela minha posição comprometida com os interesses da classe trabalhadora, né? Porque o que eu estou dizendo aqui reflete essa visão. Eu lembrar vocês que as inscrições para o curso de introdução a Bourdieu estão abertas. Nós já formamos uma turma e justamente é uma ideia de superar o senso comum e tem táticas para enfrentar a invasão neoliberal. E eu vou discutir questões estratégicas como eu fiz nesse vídeo aqui no curso. Eu torço por isso que você se inscreva no curso e divulgue o curso para amigos e conhecidos e convença pessoas a fazer, porque é muito importante na nossa formação política a gente pensar estrategicamente também. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Um abração e até lá. Tchau, tchau.